Sabe quando a gente está lendo uma história e de repente o coração dispara ou a gente até prende a respiração? Pois é, isso não acontece por acaso. Toda grande narrativa é, na verdade, uma máquina muito bem montada. E hoje a gente vai desmontar um clássico para entender como cada uma dessas engrenagens funciona. E a história já começa assim, jogando a gente direto no meio da ação com essa frase. Não tem nem tempo para apresentação, é só o caos de um naufrágio. A escolha de palavras como medonha e lançando já cria de cara uma imagem de impotência, de violência. E essa é a grande questão que vai guiar a nossa análise. O que é que transforma uma sequência de eventos numa história que realmente prende a gente? Para responder isso, a gente precisa olhar para a estrutura da coisa. Então, vamos começar pelo começo, pelo momento que dá o pontapé inicial em toda a jornada. O incidente lá em Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, a tal da tempestade que muda absolutamente tudo. É aqui que a história define seu conflito central: um ser humano contra a força esmagadora da natureza. Aquela onda violentíssima não é só um obstáculo, é a personificação do desafio que o Crusoe vai ter que superar. A sobrevivência dele ali no começo, sozinho, desesperado, já dá o tom de toda a narrativa que vem pela frente. Mas só o caos de um naufrágio não é o suficiente para segurar uma história. É preciso ter ordem. Então agora vamos analisar como o autor pega essa desordem toda e transforma naqueles blocos fundamentais que constroem a narrativa. A forma que a gente está analisando é o romance. E como a gente vê na definição, ele é um texto que vai costurando tudo junto. Personagens, espaço, tempo, enredo. Pensa nisso como se fosse a planta baixa da história. A estrutura que permite que o mundo inteiro seja construído ali. E essa aqui é a espinha dorsal de qualquer enredo. São esses estágios que dão forma e ritmo para a história, guiando quem está lendo através da jornada, do comecinho ao fim. Agora, o que é muito interessante aqui é ver como eventos que parecem totalmente caóticos, na verdade seguem uma sequência lógica que forma um enredo. A fonte que a gente usou nos ajuda a organizar essa sequência desde a tempestade lá no começo até o retorno seguro à ilha com suprimentos. Vamos explorar agora como as decisões de um personagem são o motor que impulsiona a história para frente. Essa pergunta é crucial para entender a motivação do personagem. O que o levou a enfrentar o perigo de novo, em vez de, sei lá, simplesmente ficar em terra firme? A resposta é a necessidade mais básica de todas: a sobrevivência. Não se trata de imprudência, mas de um cálculo desesperado. Cada um desses itens, comida, ferramentas, armas, representavam a diferença entre a vida e a morte naquela ilha deserta. E reparem como o tempo da narrativa reflete a própria mentalidade do Crusoe. O autor usa esses marcadores de tempo bem claros, depois de descansar, quando despertei, para transformar o caos da sobrevivência em uma sequência de tarefas lógicas. Ele não está só sobrevivendo ao acaso, ele está impondo ordem ao seu novo mundo. Ok, agora vamos dar um salto de 27 anos no futuro da história para ver como a própria linguagem consegue construir suspense e adicionar novos significados. Imagina só, 27 anos de solidão, de rotina, de um mundo construído do zero. E então, num instante, essa paz é completamente estilhaçada. A chegada de inimigos não é só um novo conflito, é a invasão do mundo exterior no santuário particular que ele criou. Olha só o estado de espírito dele logo antes da ameaça chegar. É uma mistura de gratidão por ter sobrevivido tanto tempo, com uma estranha premonição de que algo está prestes a mudar para sempre. E aqui está o poder da linguagem em uma única palavra. A conjunção também é crucial. Ela nos mostra que a mente humana não é simples. Gratidão e pressentimento não se anulam, eles coexistem, criando uma tensão interna complexa e muito realista. É a literatura capturando a verdade da experiência humana. A escolha das palavras aqui é fundamental. Dizer que o perigo nunca fora tão iminente não apenas descreve a situação, mas também injeta um senso de urgência e gravidade que eleva a tensão da cena lá para cima. Bom, a gente viu o incidente, a estrutura e a linguagem. Agora, vamos juntar todas essas peças para enxergar a anatomia completa dessa história. A gente viu como o enredo dá a estrutura, como a motivação do personagem empurra a ação para frente e como a linguagem cria a atmosfera. Nenhum desses elementos funciona sozinho. Eles se combinam para criar o impacto total da história. E para fechar, fica uma reflexão. Depois de analisar essa estrutura, que elementos narrativos se tornam mais visíveis nas histórias que a gente acompanha, seja em livros, filmes ou séries?
A estrutura está sempre lá, só esperando para ser descoberta.